O apóstolo Paulo, como incansável pregador, sempre procurou os lugares mais estratégicos para irradiar a luz do Evangelho, conforme a missão que Cristo lhe ordenara. Ele evitou propositalmente alguns centros importantes, como Atenas, onde a vã e soberba sabedoria humana era bem refratária à palavra de Deus. Uma vez, após deixar Atenas, partiu para Corinto, a capital da província romana de Acaia. Devido à sua admirável posição entre dois mares, o Jônico e o Egeu, ela havia se tornado uma referência comercial das riquezas que para lá fluíam da Itália e da Ásia. Era uma cidade muito florescente nas letras e nas artes, frequentada por gente de todos os reinos da região, sendo um verdadeiro centro cosmopolita da época. Corinto era, entretanto, proverbialmente conhecida por sua corrupção moral. Na Acro Corinto, ao lado do culto de Ísis e de Serapis, no templo dedicado a Vênus Afrodite, 1000 jovens sacerdotisas eram adidas ao serviço da deusa do prazer, atuando como cortesãs complacentes. Como costumava fazer, Paulo deu início à sua pregação na sinagoga dos judeus, mas entrando em graves dissensões com eles, passou a dirigir-se aos gentios. Em sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo escreveu: Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Esse versículo faz parte de um contexto em que o apóstolo dos gentios fala aos crentes de Corinto que a mensagem do Evangelho não repousa na sabedoria humana. Parece que alguns coríntios estavam criticando Paulo por ele não utilizar certas técnicas de retórica. Eles estavam influenciados pela filosofia grega e cobravam um tipo de evangelho mais atrativo ao gosto do homem. Eles não queriam apenas a pura mensagem do evangelho, mas que essa mensagem viesse misturada à sabedoria humana. Mas Paulo sabia que nenhuma técnica de retórica e nenhum discurso eloquente seriam capazes de convencer o homem do seu pecado. Por isso ele afirmara que a sua palavra e pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e do seu poder. A fé genuína do crente nunca se apoiou na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ouçamos com atenção ao segundo capítulo dessa primeira epístola. Irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos,
Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. De fato, quem já conheceu a mente do Senhor e os conselhos profundos do seu coração? O esquema de salvação por Jesus Cristo, conforme desenhado em sua mente eterna? Ou então, o sentido do Espírito de Deus nos escritos do Antigo Testamento? Ou por outra, as coisas de seu Espírito, ou as doutrinas da graça mais claramente reveladas sob a dispensação do Evangelho? Pois nenhum homem natural, pela luz da verdade e a força da razão humana, conheceu qualquer uma dessas coisas. Se mesmo algum incauto, se imaginando um conhecedor profundo dos mistérios da vida, seria ele ainda tão ousado e insolente a ponto de tentar instruir o próprio Senhor? Se o mais sábio dos homens sabe muito, ele jamais poderá saber mais do que o seu próprio Criador. Além disso, ele deveria perceber que, ignorando a mente do Senhor, ele nunca poderá instruir o homem espiritual, pois esse não é discernido, julgado, convencido e instruído por qualquer homem natural. Somente aquele que, habitado pelo Espírito Santo, possui sua mente em harmonia com a mente de Deus. Ele ama a sua lei, deseja cumprir os seus mandamentos, fazer a sua vontade, anunciar as suas obras e refletir a sua glória. Ter a mente de Cristo é estar unido completamente a Ele e ter a comunhão com Deus Pai. É servi-lo em total gratidão e amor. É compreender a mensagem da cruz através da obra do Espírito Santo. Por isso,
Em cada um de seus dias, o redimido sempre viverá com a mente de Cristo. Aleluia!